E aí, turma, vamos nessa? Turma, um exercício que eu quero mostrar para vocês é um exercício que a gente chama de Van Damme, tá? Isso porque o Van Damme vai estar aqui presente na nossa atividade. Então são alguns arquivos, né? Que é o Cidade Abandonada, Espaço, Fogo, Jornal e o próprio Van Damme. E a gente basicamente vai ter que fazer uma fotomontagem, né? Reunir todos esses arquivos, essas imagens, para estar montando ali um cenário, uma montagem fotográfica. E chegar a um resultado parecido com esse. Então aqui atrás, aqui do lado, né, a gente tem aqui o Van Damme, e lá no cantinho aqui do prédio, né, vendo a vista ali, ele também. A gente vai ter que fazer parecer que ele esteja dentro desse ambiente. Então, notem que as cores foram perdidas um pouco, então ele foi removido um pouco da sua saturação para parecer mais integrado ao cenário. O mesmo aconteceu com o jornal aqui no chão. Tem o céu lá em cima, que foi substituído, e tem aqui um fogo em cima desse veículo, tá? Então, o primeiro passo vai ser a gente recortar aqui o Van Damme para jogar para esse cenário. Então, as formas de selecionar são várias. Uma delas seria a varinha mágica, né? Onde eu clico aqui em um pixel e ela sai rastreando pixels semelhantes ao redor. Então, eu cliquei, mas quando eu faço isso, percebam que eu tenho tudo que eu não quero está selecionado. E o que eu gostaria de ter, que é o personagem, a única coisa que não está selecionado, mas eu posso inverter a seleção. Então, tudo relacionado à seleção encontra aqui no menu Select. Então, tem a opção inverter, ou Ctrl Shift E, ou Command Shift E para quem tiver com Mac. E uma coisa que eu vou estar insistindo aqui como técnica para vocês é o uso de máscara. Porque eu posso perceber, durante o desenvolvimento do projeto, que eu não fiz uma boa seleção. E se eu só recortei, copiei, né, assim, e apaguei o fundo, pode ser que eu me arrependa, eu queira voltar atrás, e a máscara vai permitir essa edição posterior, né? Mesmo que você não tenha feito uma boa seleção, eu poderia corrigir isso depois. Dá para entender? Então, para eu adicionar uma camada de máscara, eu preciso vir aqui na janela Layers. Se não tiver disponível a janela Layers aqui para vocês, vocês vêm aqui no menu Window e qualquer janela vai estar disponível aqui. Tem lá Layers ou Camadas. E aqui embaixo eu tenho um grupo de ícones. Uma delas é adicionar máscara. Então, o que estiver, ele vai criar um quadro aqui do lado, e o que estiver selecionado vai ser pintado de branco, e o que não estiver vai ser pintado de preto. Ótimo. Mas eu percebo que o Van Damme ele vem acompanhado de um contorno verde. Ou seja, talvez eu deveria ter criado uma seleção um pouco maior, né? Ou melhor dizendo, menor em termos de perímetro, né? Então, que tal se eu pudesse criar a seleção e reduzi-la, né, por igual e tal? E eu tenho como fazer isso. Então eu volto aqui no histórico. E aqui em seleção, eu tenho aqui modificar ou modify. E eu tenho aqui algumas opções importantes, como expandir, que poderia tornar a seleção maior, né, capturando uma área um pouco maior, ou contrair, que é o que eu desejo. E aqui, gente, não tem valor correto. É tentativa e erro. Você faz, aplica e avalia. Eu vou experimentar aqui 4 pixels. E algumas vezes, deu para reparar que ele retraiu um pouquinho, né? E algumas vezes, a seleção ela fica meio dura, fica meio esquisita. Então eu vou dar uma leve difusão, né? Como se fosse uma suavidade nas bordas. Então eu venho aqui em filtro, selecionar, novamente venho em modificar e difusão, esse feeder, né? E vou aplicar um pixel só e ver o que dá para tornar essa bordinha aqui mais suave, para ela não ficar tão seca. Então aqui vindo, eu aplico novamente, ou
Dessa vez eu aplico a máscara, o que me pareceu melhor, o resultado, e eu vou arrastar essa camada, né? Cliquei, segurei, arrastei para dentro da guia aqui de cidade abandonada, e eu posiciono o cursor aqui no meio e só então eu largo o botão do mouse. Para mim ficou muito bom. Deixar aqui já ele no cantinho e posso renomear a camada para não me confundir. Van Damme. Pronto. A outra coisa que é necessário fazer aqui para o Van Damme é remover um pouco da saturação dele. Então, para eu remover a saturação, eu posso vir aqui criar nova camada de ajuste, Hue Saturation, e vou lá e removo a saturação. Sendo que quando eu faço isso, eu acabo removendo a saturação da imagem inteira, né? Notem que quando eu criei a camada de ajuste, ela veio acompanhada de máscara. E ela veio toda pintada de branco. Isso acontece porque eu não tinha seleção nenhuma. Então ela entende que eu gostaria de visualizar esse ajuste em toda a imagem, em todo o meu documento. Diferente do que aconteceu aqui, né? Que eu tinha uma seleção prévia e só depois é que eu criei a máscara. Então ele já veio com essa máscara aqui personalizada, né? Customizada. Mas e se aqui eu quisesse aplicar esse ajuste somente ao Van Damme e não à imagem inteira, né? Tudo aquilo que está atrás? Eu tenho algumas formas de fazer isso, mas vou explicar uma delas aqui. Que tal se eu conseguisse vincular essa camada de ajuste a essa aqui debaixo do Van Damme, que é onde eu gostaria de visualizar o ajuste, né? Ou aplicar o ajuste. E para isso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso segurar o Alt. Para quem tiver com Mac, seria equivalente seria o Option, tá? E notem que quando eu posiciono o cursor exatamente entre as duas camadas, aparece uma setinha. Então, se eu clicar aqui, eu passo a vincular uma a outra. É como se essa camada de ajuste agora, ela só indicaria qualquer modificação ou só atuaria nessa camada de baixo a qual ela está vinculada. Então eu vou colocar aqui ocultar e voltar a visualizar, que a gente percebe que ele está presente somente ali, no Van Damme. Então, para uma questão de organização, eu vou criar aqui uma pasta, né? Um grupo, né? Venho aqui embaixo e tenho aqui novo grupo, cadê? Criar novo grupo. Eu vou chamar aqui de Van Damme. Vou selecionar essas duas camadas, né? Seguro aqui o Shift. Seleciono aqui essas duas camadas e vou arrastar para dentro desse grupinho. Então, o que é legal disso é que para onde eu clicar a outra vem junto. Se eu quiser ocultar o grupo, as duas camadas elas passam a ficar ocultas também, certo? Já que a gente está tratando sobre o Van Damme, eu vou colocar logo ele aqui na janela. Então, eu vou criar um duplicata dessa camada. Então, botão direito, duplicar grupo. Vou chamar Van Damme janela. Vou arrastar aqui um pouquinho e vou redimensionar. Para redimensionar, eu aperto Ctrl T de Transform ou então editar, transformação livre, ou Ctrl T ou Command T. Tá? Aparece lá os pontos de transformação. Coloquei aqui no lugar. E coloquei aqui mais ou menos a medida que ele deve ter. E na posição que eu quero. Então, como fazer para ele aparecer somente na área da janela, certo? A gente vai trabalhar com máscara. Eu vou criar uma seleção dessas duas colunas, né, escuras, que seria a parte de vidro. E vou indicar que essas duas colunas vão ser as áreas visíveis do Van Damme. Então, vou ocultar aqui por enquanto. Venho aqui na camada background, vou pegar aqui enfim, posso escolher a minha ferramenta de seleção preferida. Aqui, nesse caso, eu vou usar o laço poligonal.
Mas vocês fiquem à vontade para escolherem a que vocês acham mais interessante. Selecionei aqui uma parte, vou segurar o Shift para adicionar essa outra parte aqui do lado. Coloquei lá no lugar. Venho aqui no Van Damme e como colocar, né? Eu gostaria que o Van Damme fosse visível somente aqui. Como o Van Damme ele já tem uma máscara associada à camada dele, e para não, sei lá, modificar isso, eu vou aplicar uma máscara ao grupo. Porque todas as camadas que estiverem presentes no grupo vão estar submetidas a essa máscara. Então, clicando aqui em grupo e com a seleção feita, eu vou lá adicionar máscara. Vejam que foi criada aqui a camada de ajuste, aliás, a camada de máscara. Ops! E não aqui, né? Mas sim aqui, para a gente mexer no Van Damme e reposicionar ele lá bonitinho e tal, como achar melhor. Certo? Então ele fica aqui sujeito a ser visualizado somente nessa área em branco que faz parte aqui do grupo. Tudo bem? Então a gente está resolvido ali esses dois que estão ali lado a lado. A gente pode substituir agora aqui o céu, né? Então o céu tem várias formas de selecionar o céu. Eu vou partir também para uma outra ferramenta que a gente não viu, que é a seleção rápida, né? O Quick Selection. Ele é como se fosse um pincel misturado com varinha mágica, talvez. Então eu tenho como controlar o tamanho do pincel, né? Então para mim esse tamanho tá bom, mas se eu precisar eu venho aqui onde tem 70 ou venho nos colchetes, que é logo ao lado do Enter, que um deles vai aumentar o tamanho do pincel e o outro vai diminuir o tamanho do pincel. Então eu vou vir na camada onde está o céu, né, original, e vou começar a passar aqui, ó. E não preciso apertar Shift nem nada, ele simplesmente sai adicionando essas áreas, tá? Bom, selecionei aqui tudo, mas eu preciso dar uma conferida se essa seleção ficou bem feita, sobretudo em regiões como essa aqui, ó. Então eu vou combinar com outras ferramentas de seleção. Como aqui são linhas retas, né, polígonos, eu vou usar o laço poligonal e como eu quero subtrair, eu vou segurar o Alt ou o Option para subtrair áreas dessa minha seleção. Então eu saio clicando, clicando, clicando e saio melhorando aqui minha seleção. Então se eu quisesse adicionar novas áreas, eu manteria pressionado o Shift, mas como eu quero subtrair, eu vou manter pressionado o Alt. E aqui, ok. Vou então copiar o espaço, né? Faço aqui uma seleção total da área, né? Com a ferramenta de seleção retangular. Copio, copy. Vou voltar aqui para a cidade abandonada e vou colar, mas a gente já viu isso antes, né? Então eu quero colar somente na área selecionada, então é um colar diferenciado, é um colar especial e é o paste into, que seria colar em. Então ele cola, né? Quando ele cria a camada aqui, ele cria já acompanhado de uma máscara e com essa máscara já editada, né? Então eu vou com Ctrl T ou Command T para redimensionar, né? Posiciono ali onde eu desejo. Mas e os passarinhos e tal? Então a gente tem algumas formas para isso. Dentre elas, eu tenho aqui a opacidade que eu poderia reduzir, né? Eu passo a ver ali o passarinho e tal. Mas eu tenho também esse onde tem aqui normal, que é o chamado de modo de mesclagem ou Blend Mode. Então nele eu tenho uma lista inteira.
Isso aqui são tipos de transparências, né? E eu posso ir experimentando aquele que eu achar mais interessante. Eu gostei desse, ó, Screen. Me pareceu bacana. Eu vou escolher lá o Screen e aqui está, eu vou até renomear Céu. Então tá ficando bem organizadinho aqui minhas camadas. A gente pode trazer agora o jornalzinho para cá. Então vamos atrás, deixa eu sair organizando aqui as coisas. Isso aqui eu posso fechar. O jornal eu posso vir agora. Vamos lá fazer a seleção do jornal. No Van Damme a gente trabalhou com a ferramenta varinha mágica. Para cá eu poderia fazer o mesmo, ou até mesmo usar o seleção rápida, mas vou experimentar uma outra forma de selecionar, que é seleção de objeto. Ó. Então, seleção de objeto. Então, eu clico aqui e tento delimitar aqui a área onde está o jornal. E o Photoshop, ele vai tratar de identificar o que eu gostaria de selecionar. Me parece ok, né? Acho que ficou muito bom. E vou fazer aquele esquema lá de mascarar e levar esse aqui lá pro Cidade Abandonada. E largo aqui embaixo e tal.